Vou-vos falar um bocadinho do local de morte e qual é a importância que assume no planeamento dos cuidados paliativos, cuidados em fim de vida. E vou-vos trazer aqui alguns dados do projeto Dynam, que é um projeto que eu tenho estado a desenvolver em Portugal nos últimos anos e que contextualiza um bocadinho este assunto no país. Muito brevemente vou mencionar-vos alguns desenvolvimentos recentes na área dos cuidados paliativos em Portugal e deixar-vos algumas mensagens finais. O local onde as pessoas morrem é importante por várias coisas. Um dos ângulos tem a ver com esta questão das preferências e da realidade. Há evidência internacional de que a maior parte das pessoas preferiria morrer em casa, mas a verdade é que na maior parte dos países a maioria morre no hospital, portanto há um desfazamento. Embora um ambiente familiar em fim de vida traz-nos alguns elementos que nos apaziguam e que mesmo que tenha em si um certo caos, é o caos em que nós vivemos, portanto é um ambiente familiar que conhecemos e que nos dá uma certa normalidade, sentimento de normalidade. Isto é importante, sobretudo em relação a esta questão das transições no fim de vida, que podem ser bastante complicadas. A maior parte do tempo é passado em casa, mas depois há as idas aos serviços de urgência, há os internamentos por descontrole sintomático, mas também às vezes por falta de recursos em casa, e estas transições do domicílio para o hospital podem ser bastante desestruturantes. Sobretudo em doenças mais complicadas, como por exemplo demência, pode ser bastante difícil. Obviamente os hospitais é ainda o contexto onde existem mais recursos e onde as pessoas depositam grande esperança de cura. Portanto, é difícil às vezes haver um equilíbrio entre ficamos em casa, vamos para o hospital, o padre Nuno Ferreira da Silva fala desta questão do deslugar de morrer no hospital, que mais que uma mudança de local implica uma certa negação sociocultural da experiência de morrer, encaramo-la de uma forma menos natural no hospital e mais isolada também. Mas é assim tão importante o local de morte e de facto quando olharmos para inquéritos que fizeram a doentes, familiares, público em geral, acerca das coisas, quais são as coisas mais importantes para as pessoas no fim de vida, o local de morte não é a coisa mais importante que aparece nesses estudos. Pensem o que é que vocês acham que seriam as coisas mais importantes. Se calhar vão apanhar algumas surpresas. Controle de dor não é, muitas vezes, a prioridade máxima dos doentes em fim de vida. Estudos nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, uma das coisas mais importantes é estar limpo. Outra das coisas mais importantes para os doentes é confiar no médico, ou despedir-se da família, ou passar tempo com a família. Portanto, estas coisas tendem a ser mais importantes, mas há uma razão pragmática pela qual o local de morte é importante. É para nós conseguirmos planear os cuidados em fim de vida, não só de um ponto de vista individual de um doente que queira, por exemplo, morrer em casa, mas também em termos de organização de serviços e onde é que vamos desenvolver serviços e em contextos e com que peso em cada tipologia. Há também razões económicas, embora a evidência seja menos clara. Assume-se que os cuidados domiciliários em fim de vida são mais custo-efetivos, há limitações na evidência, mas podem de facto resultar numa certa poupança, sobretudo da perspectiva dos hospitais, quando temos em conta os cuidados domiciliários e sobretudo os custos associados aos cuidados informais prestados pelas famílias, as diferenças esbatem-se. Mas, no fundo, continuam a ser as razões éticas as que dominam o interesse neste tópico. O facto de ser importante respeitar a autonomia do doente e os desejos e as prioridades dele e as preferências dele para onde quer passar os últimos dias e onde quer morrer.
O projeto Dínamo é um projeto de 5 anos que se desenvolve em Portugal. Portugal tem um contexto interessante, é um dos países mais envelhecidos da Europa e do mundo. Como outros países, estamos a ver um aumento do número de mortes, que se traduz num aumento de número de pessoas com necessidades com cuidados paliativos, uma vez que também temos cada vez mais pessoas a morrer com doenças crónicas complexas. Temos um problema, é que o número de serviços que existem para responder a estas necessidades está bastante aquém das necessidades. Um estudo que nós fizemos, um inquérito que nós fizemos em 7 países europeus em 2000, acerca das preferências da população para local de morte, indicou que em Portugal 51% da população preferiria morrer em casa, mas a maioria morre no hospital. No entanto, a percentagem de morte no domicílio é relativamente alta em Portugal, anda por volta dos 30%. Portanto, o objetivo deste projeto foi de aumentar a capacidade para investigar esta área, mas também gerar evidência em cuidados paliativos em Portugal, sobretudo com um foco nos cuidados paliativos domiciliários. Por um lado, havia o objetivo de capacitação, em que formamos mestres em cuidados paliativos e desenvolvemos parcerias ao longo destes 5 anos com vários serviços, nomeadamente a ULS Matosinhos, mas também outros, Instituto Nacional de Estatística, centros de investigação também. E depois fizemos uma série de estudos que foram respondendo a estes objetivos científicos que vêm nos slides e que eu vou destacar mais tarde. Estes são os mestres do Dínamo e fico muito contente porque 2 deles são jovens internistas, o Duarte e a Vera ainda em processo de formação, mas fico muito contente por medicina interna estar representada neste grupo. Ao longo dos anos eles foram fazendo vários estudos de diferentes ângulos. O Duarte Soares, vosso colega, publicou este mês no Journal of Palliative Medicine uma revisão sistemática sobre a efetividade de intervenções em contexto de serviço de urgência, que vos instigo a ler se quiserem saber mais, e outros estudos que temos a decorrer ainda, com várias apresentações em congressos e outros artigos a serem trabalhados. Nestes 5 anos houve 13 estudos-chave que nós publicamos, um sobre preferências e locais de morte em Portugal. Fizemos uma revisão Cochrane sobre o impacto dos serviços de cuidados paliativos domiciliários e fizemos projeções para Portugal em termos de morte hospitalar, o que é que vai acontecer, o que é que irá acontecer em determinados cenários até 2030 em Portugal, em termos de local de morte. Alguns dados epidemiológicos em Portugal, temos cerca de 105 mil mortes por ano de adultos. A professora Manuela estimava 60% de mortes que poderiam necessitar de cuidados paliativos. As nossas estimativas são diferentes, às vezes usam-se critérios diferentes, provavelmente a virtude está no meio. A nossa estimativa, aplicando um método desenvolvido no Reino Unido, aplicado aos nossos dados, é que 71% das mortes são causadas por doenças que poderiam beneficiar de cuidados paliativos. O que vemos em termos de mortalidade e de padrões que definem a forma como vamos morrendo em Portugal, não sei se estiveram na sessão anterior sobre doença crónica complexa, mas certamente contactam com esta realidade no dia-a-dia também. A idade mediana está a subir, já é alta, mas está a subir, sobretudo nas mulheres, teimamos em viver mais tempo que os homens, e isso traz implicações sobre a forma como cuidamos e morremos também. É interessante, no outros dias estava a fazer uma análise dos dados de mortalidade também em Portugal e verifiquei que a maior parte dos homens morre casado, a maior parte das mulheres morre viúva
E isto altera completamente os padrões de cuidar em família de uns e de outros. É interessante pensarem nestas implicações dos dados estatísticos. Mas, enfim, à medida que vamos envelhecendo, as pessoas que morrem são mais velhas, as pessoas que cuidam também são mais velhas. Os dados que vos falei há pouco de preferências para local de morte, agora por regiões, e embora haja diferenças entre as regiões, veem que a preferência mais comum é por morrer em casa. Mas neste inquérito nós perguntamos também, demos a opção de unidade de cuidados paliativos e tivemos que explicar às pessoas, porque muita gente não sabia o que é uma unidade de cuidados paliativos. Depois de explicado, cerca de mais de um terço das pessoas diziam que prefeririam, se tivessem essa opção, prefeririam morrer numa unidade de cuidados paliativos. É uma percentagem, foi das mais altas, foi a mais alta dos 7 países europeus. Portanto, e a percentagem que preferia morrer em casa foi a mais baixa dos 7 países europeus também. Portanto, eu acho que há nuances aqui, embora em termos gerais os resultados estejam alinhados com outros países, há nuances portuguesas que eu acho que são bastante interessantes. O que acontece é que cada vez mais gente morre no hospital ou clínica e cada vez menos morre no domicílio. No início do ano nós desenvolvemos uma aplicação online em que se chama Perfis Regionais de Cuidados Paliativos, podem aceder através do site da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e que mostra um pouco o perfil de mortalidade de cada região, mas também algumas estatísticas relacionadas com locais de morte e também faz a geolocalização das equipas de cuidados paliativos que existem no país. Aqui veem a percentagem de morte hospitalar nas várias regiões. Aparentemente no Norte morre-se menos no hospital, mas mesmo dentro do Norte há contrastes entre regiões. Peço desculpa. Então, e as equipas de cuidados paliativos fazem diferença? Elas fazem diferença em muitas áreas e muitos resultados importantes para pessoas em fim de vida. Portanto, resultam em maior satisfação com os cuidados, reduzem o tempo de internamento, controlam melhor a dor e outros sintomas, resultam numa melhor compreensão do diagnóstico e prognóstico, mas também ajudam as pessoas a morrer em casa se for esse o desejo das pessoas. Nós fizemos, como vos disse, aquela revisão Cochrane e uma meta-análise na qual encontramos o seguinte achado, que se as pessoas receberem cuidados paliativos domiciliários, as chances de morrer em casa duplicam e houve também diferenças significativas em termos de controle sintomático, com menor carga sintomática. Portanto, estes resultados levantam a questão de que realmente se estas equipas fazem a diferença e se aumentam as chances de morrer em casa, é mesmo importante que estes doentes sejam identificados, as preferências sejam discutidas e que haja uma referenciação atempada para que estas pessoas possam beneficiar deste impacto destas equipas. Um problema em Portugal é, sabe-se, a referenciação tardia para cuidados paliativos. Quanto menos tempo for dado a estas equipas para elas intervirem e fazerem a diferença, menos elas fazem a diferença. Portanto, isto em conjugação com achados mais recentes que demonstram que quando introduzidos precocemente, os cuidados paliativos têm ainda mais benefícios para os doentes e para as famílias, enfatizam esta questão de é preciso identificar e referenciar mais cedo. Eu acho que vocês têm um papel bastante importante nesta mudança de cultura. Em Portugal, o impacto das equipas em Portugal, nós em 2011 fizemos um estudo, também do projeto Dínamo, com a equipa da OLS Matosinhos. Foi um estudo quase experimental, identificamos as pessoas que morreram por doença oncológica em Matosinhos e fomos ver aquelas que tinham sido seguidas pela equipa e as que não tinham, comparamos, controlando para variáveis que divergiam, as que tínhamos disponíveis,
E o que encontramos é que a percentagem de morte em casa era bastante superior com a equipa, na verdade mais do que duplicava. E também encontramos diferenças em termos de custos hospitalares, uma redução que eram menores, cerca de 37% no grupo de intervenção, comparado com pessoas que não receberam os cuidados da equipa. Obviamente não é ensaio clínico, mas é alguma evidência preliminar de que estas equipas também têm impacto e fazem a diferença em Portugal. Esta é a aplicação que vos falei. E se tiverem curiosidade, acedam a ela. Eu acho que a parte em que se faz a geolocalização das equipas é interessante. Vocês podem ver as equipas que há na vossa região ou na região de residência do vosso doente, por exemplo. Tem as equipas distribuídas em termos de tipologia, portanto, têm unidades com internamento. Se clicarem em cada um dos pins, saem os contactos da equipa e alguma informação sumária. Hospitais com apoio intra-hospitalar e as equipas de cuidados domiciliários. E como veem, esta é a tipologia com maior carência de momento a nível nacional. O interior centro do país não tem equipas e é uma das principais limitações em termos da prestação de cuidados paliativos no país. Se souberem de equipas que não estão lá, por favor digam-nos, nós vamos fazer atualizações de cada 3 em 3 meses. E além disso há outros recursos, não é? Não especializados, mas igualmente importantes no acompanhamento destes doentes. Temos os recursos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, as unidades de média e longa. E depois, na parte de apoio domiciliário, obviamente, o papel super importante que as SCCIs cumprem em combinação com equipas, como por exemplo é o caso da ULS Matosinhos, mas muitas vezes, quando não há equipas de cuidados paliativos domiciliários, atuam isoladamente e podem ser uma ajuda também, se as pessoas quiserem ficar em casa. Meteorologia, hoje correu mal, mas às vezes é importante, embora nós não vamos saber sempre se chove ou se faz sol, mas às vezes é importante pensar o que é que acontece no futuro se as coisas continuarem como estão. E nos cuidados paliativos foi um bocadinho isto que nos levou a fazer as projeções de local de morte para Portugal. Então, a nossa pergunta era quantas pessoas poderão morrer em hospitais clínicas em 2030 se as tendências continuarem, as tendências vigentes continuarem. Portanto, se nada for feito para inverter esta tendência, o que é que vai acontecer? E de facto, é um cenário alarmante, e eu já vos digo 2 razões pelas quais é um cenário alarmante. Mas o que indica aqui é que, se continuarmos assim, temos um aumento de pelo menos 28% no número anual de mortes hospitalares. Isto tem implicações 20 minutos, em termos de capacidade dos hospitais. Por outro lado, vem a percentagem de 75% das mortes ocorrerão em hospitais em 2030. Portanto, 3 em cada 4 pessoas morrerão em hospitais em 2030. Por um lado, isto é preocupante porquê? Por um lado, estas tendências vão no sentido contrário das preferências das pessoas. Por outro lado, há uma questão de sustentabilidade bastante importante em relação a estes dados. Nós fizemos um número de recomendações que depois poderão aceder através do site do Dínamo, se quiserem. E agora só para enumerar alguns desenvolvimentos recentes, muito brevemente. Houve um desenvolvimento franco, acho eu, de crescimento de equipas intra-hospitalares a partir de 2002. Está a haver também alguns avanços nos pediátricos, eu não falei tanto das crianças e adolescentes, mas estão previstas respostas até ao final deste ano. Há uma incerteza em relação ao que é que vai acontecer com a Rede Nacional de Cuidados Paliativos e como é que ela se integrará com a Rede de Cuidados Continuados Integrados. O que resultou disto foi um pouco investimento no apoio domiciliário, mas, nota positiva, esperançosa, há uma nova equipa governativa que parece estar empenhada no crescimento
dos cuidados paliativos, sobretudo com foco no desenvolvimento dos cuidados domiciliários. Portanto, depois vamos ver se se traduz em respostas efetivas. 5 mensagens finais, muito rapidamente. O local de morte é uma métrica importante e acessível, mas tem limitações. Por exemplo, a forma como nós recolhemos essa informação no SICO tem limitações importantes. Dentro de um hospital, morrer numa unidade de cuidados paliativos ou num serviço de urgências é muito diferente. Morrer em casa e morrer num lar não é necessariamente a mesma coisa e as duas coisas são consideradas como domicílio. Preferências, importa o doente, sim, mas também importa os familiares. Há indicações que as preferências dos familiares são menos fortes para morte em domicílio, mais para morte hospitalar. Também há indicações que, à medida que a doença avança, há um grupo de pessoas que muda de ideias. A maior parte parece continuar com a mesma preferência, mas cerca de 1/5 dos doentes mudam de ideias. É importante estar alerta e ver e estar sensível a essas mudanças de opinião. Mostrei-vos um desfazamento entre preferências e locais de morte. Mostrei-vos algumas razões pelas quais penso que é urgente inverter esta tendência rápida de morte hospitalar. Mostrei-vos que os cuidados paliativos domiciliares fazem a diferença, mas precisamos de mais em Portugal. E deixo-vos com esta última mensagem de que identificar estes doentes e referenciá-los atempadamente, planeando o melhor cuidado que eles podem receber no local em que preferem, é essencial e vocês são essenciais nessa missão. Agradecimentos à Comissão Organizadora, professora Manuela, obrigada pelo convite e a vocês pela vossa atenção também. Obrigada.